consome pra caramba conteúdo. Só que aí chega na hora de produzir, onde é que estão as ideias? Isso é vamos dizer assim, um problema, um entrave, um obstáculo mais do que comum na vida de quem busca produzir conteúdo. E eu quero trazer nesse vídeo justamente o porquê disso acontece e como melhorar essa situação. E não com vieses científicos e coisas do tipo, mas pela minha própria vivência, pelo que eu acompanho, sabe? Pelo que eu já passei, pelo que eu vejo pessoas ao meu redor passando e tal, pontualmente, outras pessoas que vêm me perguntam diretamente e tal. E a questão é que na produção de conteúdo, a gente busca uma fatia da nossa vida e isso naturalmente acaba sendo uma fatia de nós. E agora eu vou entrar talvez num viés um pouco filosófico nesse vídeo, mas a questão é, ninguém entrega o que não tem. Naturalmente, uma pessoa que ela entrega um bom conteúdo, ela consome bons conteúdos, entende? Então, nessa corrida de querer produzir conteúdo fodasticamente ou ter muitas ideias de conteúdo, as pessoas elas mergulham em ler 200 livros por semana e leitura virou um esporte, sabe? É muito louco isso. As pessoas competindo contra os livros, as pessoas, e sabe? E não dão justamente o intervalo de absorção da leitura, de absorção do conhecimento. E quando tu não absorve de fato uma ideia, ela não faz parte de ti. Tu vira grosseiramente um papagaio. Tu está repetindo uma ideia de alguém, sabe? Somente isso, tu não entendeu. Tu não consegue explicar com as tuas próprias palavras sem se escorar no raciocínio de um terceiro. Faz sentido? É muito louco isso. E nessa corrida exagerada, sem fim, de querer se tornar um bom produtor de conteúdo através de uma absorção muito grande, a gente desliza em dois pontos muito fortes no quesito criatividade, sabe? E é justamente daí que vem as ideias de criação de conteúdo, temas, enfim, é um viés criativo. Tá, tu pode fazer pesquisas, tu pode buscar thumbs XYZ, títulos XYZ, palavras-chave, beleza, tu pode buscar. Mas vai muito além disso, vai muito além disso. Até a própria criação de uma roupagem em cima de uma ideia que existe, ou seja, tu dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, tu vai precisar de um viés criativo, sabe? Enfim, a todo tempo é necessário criatividade para nossa vida e a produção de conteúdo diretamente, com muita força. E a questão é que se eu só consumir e não der o tempo para absorver essas ideias e para conseguir maturar e expor elas, não só expor, como também criar outras a partir dela, dificilmente eu vou conseguir fazer isso com naturalidade. E não só com naturalidade, como até fazer mesmo, sabe? É questão justamente de travar. Tu vai tentar explicar alguma coisa, tu vai tentar falar, isso aqui tu trava, tu não tem ideias. Tu fica numa folhona lá em branco. Por causa que tu não faz justamente esse movimento de brincar e criar a partir de, sabe? Isso é uma coisa que eu vi muito forte pegando, por exemplo, a música. Muito, muito forte. Que eu pegava e até hoje pego uma escala, por exemplo. Sei lá. Agora eu vou ficar solfejando aqui que nem falo. Mas justamente eu tenho uma escala e a partir dessa escala eu começo a brincar. Eu começo a pular de uma nota para outra. Eu não colocar aquela outra nota ali no meio. Eu. Isso de repente foi a mesma escala, sabe? Só que eu pulei uma nota ao invés de. Tá entendendo? E aí eu brincar com a ordem disso, começar a escala de trás para frente, do meio para cima, depois voltar e sabe? Tu pegar a mesma matéria-prima, a essência da coisa, a base, que são as notas daquela escala e tu começar a brincar. E aí depois, por exemplo, na própria música, aí eu fui descobrindo que outras escalas eram a mesma escala que eu estava estudando em vários momentos, só que em diferentes ordens, sabe? E isso é muito doido por causa que o conhecimento por si só, ele é muito disso, sabe? É justamente essa questão da unicidade. Tudo parte do todo, sabe? E a gente parte de um princípio da mesma coisa, grosseiramente. Se a gente para pra olhar até pra física, pra ciência, os átomos, sabe? Tá tudo ligado. E a questão é tu saber ligar esses pontos. E isso também tá relacionado à própria questão da inteligência por si só. Uma coisa é o conhecimento, uma coisa são os livros que tu tá consumindo, jogando pra dentro aqui da CPU, só pra armazenar, sabe? A gente é uma bibliotequinha, sabe?
A biblioteca tem um bom armazenamento, mas não necessariamente um bom entendimento do que tá ali dentro, saca? É muito doido. E a questão é justamente tu ser inteligente com as coisas que tu tá consumindo. Que é o quê? Justamente essa questão da escala. É tu pegar o conhecimento. Isso é uma pessoa que conhece muito. Um bom leitor, leitor, enfim. Eu já ia começar a viajar. Mas a questão é tu brincar com esses conhecimentos. Tu lê uma coisa, tu lê outra coisa, brinca, mistura essas coisas. Enquanto tu tá lendo um livro, dá tempo, sabe? Dá tempo de pegar e misturar o conhecimento. Tá pensando uma ideia, a partir daquela outra ideia, começa a viajar em cima. Literalmente isso, começa a viajar, começa a raciocinar, a filosofar em cima. Filosofia é puramente a arte de pensar. Pensar em qualquer coisa, sabe? Tu tá filosofando. Filósofo é um pensador. Oh, entendeu? Então, então tu pensar justamente nas coisas que tu tá consumindo. Consome e dá um tempo. Que nem quando tu vai comer alguma coisa. Come e dá um tempo, dá um dois. Só pra comida baixar um pouquinho, com onomatopeia e tudo, né? Até pra comida assentar, realmente absorver e fazer parte de ti. Essa que é mais ou menos a ideia do conhecimento, do saber, como eu vejo. Eu sou uma pessoa que, pô, se, pô, Arthur, tu se resumir em poucas coisas, uma delas é justamente o saber. Não que eu sou o detentor da verdade, o cara, o mágico, joias, não sei, não. Mas é uma característica minha desde sempre. Eu sempre fui uma pessoa absurdamente curiosa. Absurdamente curiosa. E sempre querendo saber as coisas, sabe? Sempre querendo saber. Quando eu era pequeno, eu ali na quinta série era a única criança das turmas todas ali que tinha um crachazinho de tanto encher o saco das tias de lá da biblioteca que podia pegar livro. E eu, nossa senhora, eu como se eu estivesse andando com um troféu aqui da Copa do Mundo, sabe? Pendurado. E pegava os livros, tudo emocionado, levava pra casa, caramba, quase. Enfim, desde sempre. Sempre fui um cara que sempre estudei muito, sempre li muito na minha vida. Eu não lembro de períodos assim que eu não tive com livros do meu lado. Por mais que fosse até anime, gibi, coisa, mas sempre lendo, lendo muito, incentivando muito esse lado criativo, sabe? Demais, de brincar com essas ideias, justamente fazer isso. Porque eu tô te propondo fazer, brincar com as coisas. Isso vai ser fácil no âmbito geral para tudo, não só para ideia de conteúdo. Mas quando tu vai pensar em escrever uma copy, quando tu vai pensar em criar, em fazer um design, sabe? Quando tu vai pensar em fazer tudo, ou por mais que não seja uma pessoa, não seja tu que faça, sabe? Que tem uma pessoa na tua equipe, alguma coisa do tipo, mas pô, tu direcionar, tu conseguir dar pitacos, conseguir enxergar outras coisas, sabe? A vida por si só, ela é criativa, ela é criatividade. Tudo que a gente passa, tudo que a gente cria, avança na tecnologia, são o quê? São, vamos dizer assim, materiais criativos. Por causa que a gente está derivando coisas que, em tese, a gente conhece para criar coisas que a gente não conhece, coisas desconhecidas. Justamente a ideia do 1 mais 1 igual a 3, sabe? A atualização das coisas, as melhorias, tudo envolve criatividade. A vida por si só, criatividade, sabe? É uma base muito forte da nossa própria existência, sabe? É muito doido. E não podar isso, sabe? Não sufocar a criatividade, justamente essa ótica de ter facilidade em criar. Licença, a garganta deu uma secada e meu Deus. Mas justamente não sufocar essa questão de da natureza do criar, sabe? Não sufocar isso, porque naturalmente a gente já faz isso e com o passar do tempo a gente vai reprimindo isso, sabe? Tu dá meia dúzia de coisa pra uma criança, seja lá o que for, pode dar as coisas mais aleatórias na mão dela, pode dar um travesseiro, pode dar um carrinho de mão, pode dar não sei o quê. A criança ela vai dar um jeito de misturar as coisas tudo com, sabe? Vai estar brincando, vai botar o carrinho em cima do não sei o que, vai fazer não sei o que, vai, tá ligado? Não tem limites, não tem regra, não tem nada, sabe? E a gente brincar com isso, brincar com essas ideias, brincar com as coisas. Escrever uma frase, escrever um título, escrever uma headline, escrever uma publicação, pô, pensa, brinca com aquilo, pega uma frase, a partir dessa frase pensa numa outra ideia, cria um texto a partir daquilo ali, sabe, deriva, vai abrindo, vai brincando, sabe, vai se divertindo no processo, criatividade, brincar, tem que ser divertido, sabe? A gente, claro, trabalha, a gente tá pensando em produção de conteúdo, não sei o que, persistência, disciplina, tem que estar fazendo, que eu tô gravando esse vídeo aqui, sabe? Mas dentro do possível, brincar, usar a criatividade, temperar, sabe? Fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. E essa questão de livros de consumir, eu aposto sem dúvidas alguma, que nem eu fiz na minha vida e continuo fazendo, de dar intervalos para tua leitura, sabe?
Tem gente que vai ser avessa, que vai querer me tacar um tijolo. Não tem problema. Tu lê todo dia. Que nem eu leio todo dia, basicamente. Só que não exagera. E de tempos em tempos é muito legal. Tipo, é teste, cada um, cada um. Mas até hoje são coisas que eu faço que eu já comecei a fazer faz anos. De realmente ter espaços vazios sem ler nada. Nada. Só de eu mesmo, naturalmente, todo dia, ficar pensando, ficar refletindo nas coisas, sabe? Eu vou ter que, naturalmente, deixar minha marca aqui de parar pra tomar uma aguinha. Pera aí, um segundo, posso que secou aqui de uma maneira. Eu tenho uns amigos que, olha, que falam de identidade visual, que falam de arquétipos, que falam disso, daquilo. Meu Deus, se os caras me veem parando no meio do vídeo, sem recortar ainda, pra tomar água, e ainda fazer... Os caras vão surtar. Mas... Enfim. E a questão é justamente isso. Pega e possibilita tu brincar com tuas ideias. É isso, sabe? Quando tá pensando em alguma ideia de conteúdo, quando tá pensando em derivar alguma coisa, tá pensando, pô, surgiu uma ideia de conteúdo, pô, e a partir dessa ideia, qual outra ideia eu consigo puxar? Que tá relacionado? E se eu relacionar essa ideia com uma outra ali, tal, 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 sabe? E brincando com isso. Pô, teve uma ideia de formato de conteúdo, teve uma ideia de título, começa a derivar, começa a brincar com aquilo ali. Pega um título, outro, começa a misturar os títulos, começa a brincar, ver que outros problemas consegue resolver a partir daquilo ali, que outra ideia, qual outro formato, como que tu pode apresentar, sabe? Aquilo ali. Enfim, é bem interessante. Vale bastante a pena e vai fazer com que fique muito mais fácil tua visão a respeito das coisas. Tanto tu brincar, quanto tu dar tempo para te digerir as ideias que tu tá absorvendo. E não sufocar a tua criatividade justamente com conteúdo, buscando a saída, sabe? De não ter ideias. Então, dá um espaço, deixa as ideias respirarem. Mais ou menos isso seria o resumo. E talvez vai até pra thumb, essa aqui no final do vídeo. Essa foi boa. Deixa as ideias respirarem. Valeu? Espero que tenha gostado desse vídeo, sabe? Dá espaço aí, um respiro na vida, nas ideias e tudo. Eu acho que esse é o melhor conselho, a melhor sugestão que eu poderia dar em relação a isso, porque tem um viés muito criativo em cima dessa questão de absorver as coisas, sabe? Porque é justamente tu dar esse tempo, sabe? Pode continuar absorvendo, não tem problema nenhum, até porque, como eu falei, ninguém entrega o que não tem. Só que também se permite brincar com as coisas, reflete mais em cima das coisas que está lendo, absorve realmente os conteúdos, não só fica se empanturrando de coisa, beleza? Isso é ser inteligente. Valeu? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta abaixo. Pode ser a sugestão de outra, é super bem-vindo. Indica para quem tu acha que vai ser útil também. Valeu? Curte, se inscreve no canal e fica aí para mais melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.